Começamos a gravar a aula já, ok? Muito bom Uhum. dia. Vamos trabalhar hoje com a matéria de geografia, pode ser? Nossa, eu pensei que a Para gente ia variar, aprender né? matemática Para agora. variar, né? Não, matemática você aprende se você me ensinar, porque é bem complicadinho para quem está longe da matemática há muito tempo. Mas Então é tá, 1 mais 1 é igual a 11. 1 a 1 igual a 11? 1 mais 1 é igual a 11. É verdade. Já ouvi essa história aí. Pode ser verdade. Bom dia, Renato. Seja bem-vindo também a essa aula. Não dorme aí não, hein, cara? Quero ver você participando aí, comentando, para ver se não tá dormindo, hein? Ô, professor, Oi, o eu pego material impresso, né? Aí tu nem acredita o que aconteceu comigo. que que aconteceu? Pode falar. Eu deixei em cima do micro-ondas o material impresso, que eu ia fazer atividade hoje de manhã. Ah, Aí o pai abriu o micro-ondas e fechou ontem. Aí quando eu é. fui pegar a atividade, ela rasgou uma parte por causa que estava no micro-ondas. Na porta do micro-ondas? Aham, prendeu na porta do micro-ondas. Ixi. Sabe o que você faz? Passa Durex atrás, fita Não, adesiva. sim, olha. Oi? Foi só um pedacinho. Nem, Ah, então nem deu nas atividades. você tá mostrando porque não tá na câmera. Calma aí. Ah, tá. Ah, não, é só a pontinha. Não vai ter problema, não. O objetivo é fazer, conseguir ler, ok? Qualquer coisa eu digo que eu realmente devorei a leitura. É, literalmente. Bom, pessoal, vamos lá então. Muito bom dia. Quem chegou mais tarde um pouquinho. Nós estamos agora trabalhando sobre um continente asiático, ok? E a Ásia é muito grande para a gente conhecer. De uma hora para outra, assim, vamos, em um mês vamos estudar a Ásia e aprender sobre tudo sobre a Ásia. Complicado, sabe? A Ásia é um continente muito grande, tem vários países. Então a gente tem que ir aos poucos e assimilando alguns conteúdos ali sobre ela, certo? Então, assim, para isso, eu passei na a última videoaula que teve foi sobre a parte natural, né? Aspectos físicos e naturais. E essa agora, dessa semana, já entrou a questão de população, economia, quais são os países que têm uma renda mais desenvolvida, não só uma renda, mas também uma qualidade de vida, que são países desenvolvidos. Então, assim, eu gostaria de saber assim, se vocês já começaram a fazer essa última atividade, pelo menos deram uma olhada sobre o assunto que é. E Ainda se nem cheguei a olhar. As únicas que eu olhei até agora foi matemática e português, que são as duas primeiras. sim, ok. O Eric falou que já entregou, beleza. Então, assim, eu queria Qual? fazer. Essa última atividade dessa semana? Começou dia 16, Sim, então. faz 2 dias já. Então, é essa mesmo que eu tô falando. Você vai começar a fazer daí, hoje, né? Ah, Leonardo Garcia saiu, eu acho. Às vezes acontece de cair a internet e volta depois, lá, voltou. É, aconteceu um dia comigo. Vamos lá então. Tomara que Pergunta. foi a internet que caiu, não ele, né? Sim, com certeza. Vai que ele caia de volta na cama. Bom dia, João Vitor. Seja Ó, bem-vindo também. voltou. Eu gostaria de saber se vocês, porque você sabe que essa aula hoje é uma aula complementar, né? Porque a aula principal mesmo é a aula que está na gravação, que tem o vídeo, que tem as Faz explicações. um quiz. E não, aguenta aí. No final a gente Ah, faz, tá? Eu preciso saber de vocês, eu preciso de um retorno, nem que seja pelo chat ou falando mesmo, assim em relação ao conteúdo. Por quê? Quando a gente aprende sobre um outro continente, a gente tem que saber algumas características. E eu preciso ver se vocês estão conseguindo assimilar essas ideias, essas características, tá?
Então, assim, em relação à parte que a gente estudou já, parte climática. Vocês viram que tem vários climas que abrangem ali a região da Ásia, certo? Então, eu gostaria de saber, assim, que vocês, assim, escrevam aí ou falem alguns climas que vocês lembram, que vocês estudaram ali da Ásia. Alguns tipos de climas existentes na Ásia, e mais ou menos ali a localização deles. Vamos lá? Quem sabe aí, digita ou então fala os tipos de clima que tem na Ásia e mais ou menos em que localização eles estão. Por exemplo, vou começar com uma pergunta. Na Ásia, Ô, existe. professor, Oi, eu não tô achando não a de geografia aqui. como assim? Na apostila, você fala? É, eu achei a de história, calma aí. Pode ser que esteja no verso, dá uma olhada no verso das outras. A geografia, achei. Tudo É, bem. geografia tá. Essa nova aí é sobre a parte da sociedade, da economia, ok? Mas até para falar sobre a economia, sociedade, população, é importante conhecer também os aspectos físicos, né? Uma das coisas que eu falei na videoaula é que, por exemplo, a China, que tem a maior quantidade de população do mundo, né, é o país mais populoso do mundo, porém ela tem uma concentração populacional localizada ao leste, basicamente. Se você pegar o mapa da China e olhar, ele vai estar localizado ao leste a população. Então a gente tem que entender o porquê disso. Por que que a população resolveu, digamos assim, resolveu morar no leste da China? Então, essas relações de aspectos físicos com aspectos humanos é muito importante. É claro que tem um histórico também de colonização que pode contribuir para isso. Exemplo, uma civilização surgiu ao redor de um rio importante na China, o rio chamado Rio Eufrates. Amarelo. Tô Hã? brincando, não é? Não é não. Rio Amarelo. Aí você fala, então é por Rio isso que amarelo. lá tem um rio que chama Amarelo. Por isso E que é, todo mundo fala que os chineses são amarelos. É sério, sem brincadeira, não é brincadeira não. não, ali é por causa da coloração da água mesmo, por isso. Mas Hum. a ONU considera os orientais como raça amarela, a ONU, a Organização das Nações Unidas. Os Tem, amarelos. e algumas pessoas falam assim, não pode chamar a pessoa por cor, mas não é chamar a pessoa por cor, é identificar um tipo de raça, um tipo de etnia. Então tem os Raça não, amarelos. raça para cachorro. É um tipo de. É um tipo de característica. Não, raça não é cachorro. Raça Ah, é tá. uma Aí classificação que falou se bonito, dá aos classificação. seres vivos, basicamente, né? Mas geralmente tem se utilizado a palavra etnia. Então, qual etnia que você é? Eu sou da etnia indígena, por exemplo, Tupi-Guarani. Então, isso é uma etnia, é uma origem, certo? Então, assim, ó, A minha origem é boliviana. é o quê? Boliviana. Ah, boliviano. Então, provavelmente nessa origem tem origem indígena, né? Au! Ó, tinha desmaiou Barulho aqui. aí, barulho Acabaste de que é esse? desmaiar aqui. Então, assim, na Bolívia, você tem parentes lá ou não? Ou é mais antigo, assim? Não, é. Ah! Desculpa aí, é que esse negócio aqui fica caindo. Pronto, ficou. Não é origem, é descendência. Eu descendo de boliviano. Mas muito, muito atrás, bisavô, tataravô. Bem muito tempo atrás. Ah, tá. Mas você tem tem os traços mesmo, mas bem assim, É, todo mundo fala que parece o boliviano. cabelo bem preto, é verdade. Mas Meu cabelo não é preto, é castanho escuro. então, o que que a gente fala? Quando você
conhece uma etnia, uma origem, uma civilização, você tem uma questão cultural envolvida. Por exemplo, se você fosse convidado hoje, se alguém de vocês fosse convidado hoje para morar no Egito, digamos assim, ó, você foi convidado para morar no Egito, mas não é em Cairo, não é na cidade, não é na capital, que já tem uma certa estrutura. Você foi convidado para morar no Egito, tem umas terras lá para você ocupar. Você iria para o Egito? Dificilmente, né? Porque a maior parte do Egito é constituída de desertos, né? Então, o que aconteceu? Para a civilização se formar e se consolidar no Egito, eles tiveram que ter uma questão natural que ajudasse nesse estabelecimento, que foi o Rio Nilo. Então, o Rio Nilo ele foi um dos principais responsáveis para surgir uma civilização. Como Então, a gente aprendeu em história. Foi no importante. sexto ano que eu aprendi em história que no Egito as primeiras civilizações começaram a se unir em volta de rios. E os primeiros rios foi o Eufrates, o Tigre e o Rio Nilo. Isso, exatamente. E aí surgiram as primeiras civilizações, né? Começaram a estabelecer cidades. Começaram a parar de ser nômades para ser sedentários. Isso, para ser sedentários. Aí, sendo sedentários, eles começam a formar núcleos de povoamento, de população. Esses núcleos daí começam a ter uma junção, uma aglomeração, e aí começam a surgir as áreas urbanas, cidades, certo? Para de fazer barulho. Então, assim, na Ásia não é muito diferente. Na verdade, a gente está falando praticamente da Ásia. E a China, que também é uma civilização antiga, se você notar, eles têm uma característica de ter uma população concentrada principalmente próximo ali do litoral, do oceano. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, mostrar e falar um pouco dessa população. E a gente vai entender um pouco e fazer essa relação com a questão de natureza e sociedade. Em geografia, a gente sempre utiliza esses termos, natureza e sociedade. Por quê? Porque a geografia, ela não pode ser isolada. Vou estudar só a parte física da geografia, entendeu? O Tigres conceito... asiáticos, o que que é isso? Ah, então você vai estudar. Você não vai poder ficar para trás. Você vai ter que saber responder isso aí depois que estudar, hein? Você não estudou ainda, né, na aula. Não. Você está com acesso ao Positivo On para ver as videoaulas? Não, eu tô fazendo pelo impresso, porque eu não consigo entrar no Positivon, mas tá Sim. no seu canal? Não, tá no canal da escola as aulas, ó. Então eu vou lá. Tá Ah, aberto foi lá. aquela lançada ontem. Na verdade, eu publiquei, ele estava não listado, aí eu publiquei, acho que foi ontem, realmente. Mas é só procurar lá, Geografia, nono ano, Deu. que vai aparecer as minhas aulas, ok? Então Uhum. vamos lá que eu vou mostrar a tela para vocês aqui, ó. Estão vendo aí? Sim. Ok. Esse mapa da população, ele mostra justamente a concentração populacional, ou seja, onde tem a maior quantidade de população por quilômetro quadrado. Já dá de cara para perceber, ó, que a Índia e a China, praticamente, ó, tem a maior concentração populacional aqui, localizada mais próximo ao leste. No caso da Índia, é mais ao norte da Índia, norte, nordeste aqui no caso, e aqui a China é o leste também, nordeste da China, ok? Na verdade, a China não tem muito aqui, o nordeste seria aqui, é mais no leste mesmo da China. Por que, então, que acontece essa concentração populacional nessas áreas? Se você observar nas aulas anteriores e dar uma olhada na apostila depois, você vai ver que essa área aqui, por exemplo, da Índia, tem rios importantes, principalmente o rio Ganges, que é muito importante ali e leva as águas para as cidades principais da Índia. Aqui na China é o rio Amarelo, o principal. Inclusive, é nesse rio que tem a maior usina de hidrelétrica do mundo.
certo? E aí, o que acontece, então? Tem outros países também, como o Vietnã, Bangladesh, Butão, enfim, os países aqui, tem Taiwan, que na verdade não é um país independente ainda, Taiwan, ele pertence à China, inclusive. Olha só o Japão, que também tem uma concentração populacional grande. Então, o que acontece na Ásia? As populações se estabelecem geralmente onde existe mais facilidade, ok? Você pode ver que na Arábia Saudita, onde tem muita área de deserto e são áreas com morros, montanhas, você não tem muita população. Você vê também aqui na Rússia, esse vazio demográfico aqui, não tem muita população na Rússia, principalmente onde tem o clima mais frio, ó, clima polar, entende? Olha essa área aqui de vazio, esse branco que tem aqui. O que seria? Gostaria que alguém respondesse no áudio aí. Falasse, que área seria essa aqui? Que tem um branco, de repente, ó, tá tudo marrom. Deserto, Seria um deserto aqui? deserto congelado. Tem um pouco, mas mais do que o deserto, que é mais difícil de habitação. As montanhas, os picos. Isso, aqui é a Cordilheira do Himalaia, os Himalaias. Então, é quase impossível, não é impossível, mas é quase impossível você ter uma concentração populacional ali. E nesse capítulo que vai falar daí sobre essa população, né, que está na região da Índia, da China, enfim, a concentração populacional também está relacionada ao uso das águas dos oceanos. Então você vê que a maioria aqui, ó, tem uma concentração populacional voltada para o oceano. Por quê? Porque antigamente os transportes eram realizados por meio das embarcações. Não tinha avião, não tinha ainda não tinha trem. Isso lá no século, até o século XVIII praticamente. Então, o que acontece? Depois que eles começaram a desenvolver outros tipos de transporte, outros meios de transporte, daí começou a ficar diferente. Tá? Não tem problema não. O importante é participar da aula. Vamos lá. Então, agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Em relação à população, a China é o mais populoso, a Índia é o segundo mais populoso, com mais de 1,3 bilhão praticamente. Só que tem outros países da Ásia que também têm grandes números de população e tem áreas pequenas, e aí acaba ficando com uma concentração demográfica muito grande. Inclusive, Bangladesh é um dos países que tem uma alta concentração demográfica. A Indonésia, olha só a Indonésia aqui, ó. Não sei se dá para ver, deixa eu aqui aumentar aqui. A Indonésia é um país que tem mais população que o Brasil, por exemplo, e, e eles não têm uma área muito grande. A Indonésia são algumas ilhas ali e é muito pequeno. Então, é mais ou menos assim. População concentrada em áreas que têm mais fácil acesso. Onde tem muitas montanhas e planaltos, não tem muita possibilidade de construção, transporte, plantação. Onde tem um clima mais desértico, também é mais complicado de se habitar. Ô, Oi? por que que ali nas atividades a questão começa depois das 5? Porque assim, nessa apostila, você vai fazer a apostila normal na sua casa, a apostila física que você tem Sim. aí, e nessas atividades aí, de geografia ou de outras, não são todas as questões que precisa colocar na folha. Você pode fazer na apostila, tem que fazer, né, para você ter o conhecimento ali, mas na folha, para não ficar muita coisa para copiar, entendeu? Passa só o que está na folha aí, que precisa. Vai na página que está pedindo lá, ok? Mas é para fazer na apostila todas que foi pedido. Porque daí depois você vai corrigir em caso que eu passe a correção na próxima aula daí. Sim. Entendeu? Sim, Bom, valeu. então vamos lá, turma.
Eu gostaria de saber de vocês aí se vocês têm perguntas sobre esse assunto. E mesmo que você tenha timidez, não quer falar no microfone, que eu queria ouvir a voz de vocês, mas se não quiser, digita no chat ali. Ó, que eu gostaria de saber alguma coisa em relação à atividade ou ao conteúdo novo que está falando sobre a sociedade, sobre a economia. Igual no começo você falou, né, João? Tigres asiáticos, o que que é isso? São os animais da Ásia? Pode ser, tem tigres na Ásia também. Mas nesse caso, quando a gente fala da economia, nós vamos falar dos tigres asiáticos, são alguns determinados países que têm características econômicas semelhantes e que se uniram numa forma de um bloco econômico, também como se fosse um bloco econômico, para desenvolver sua economia de uma forma mais, assim, com parcerias, entende? Então, por exemplo, quando a gente fala do Brasil, eu sempre gosto de mencionar o Brasil para a gente não ficar falando de uma realidade que a gente não vive. O Brasil tem, por exemplo, o Mercosul. Então, o Mercosul, o mercado comum do Sul, da América do Sul, foi criado para melhorar as relações econômicas, entende? Então, nesse caso, lá, os tigres asiáticos, por que tigres? Alguns países, né, até que lembram, tem na sua história, na sua cultura, e falam sobre os tigres. Então, os países que são tigres asiáticos são membros desse grupo que fazem parte de uma economia que está se desenvolvendo mais, com mais industrialização. Então, você tem que assistir a videoaula lá que eu já passei, e depois também na apostila fazer a leitura que você vai encontrar mais algumas características ali, tá? Temos o Japão. O Japão é um país que tem um domínio, digamos assim, sobre a Ásia em relação ao desenvolvimento econômico. O Japão é um dos únicos países, na verdade é o Japão e a Coreia do Sul, que são considerados países desenvolvidos na Ásia, certo? Ah, mas a China. A China tem a maior economia da Ásia hoje. A China está em segundo lugar no mundo produção, em termos de produção econômica, produção do PIB. Então, a China, ela tem uma capacidade de produção e industrialização hoje que está muito além de outros países da Ásia. Só que não tem um desenvolvimento econômico ainda muito bom. Por quê? A China ela tem passado por alguns processos, principalmente assim, quanto mais população, digamos assim, mais boca para alimentar. Então, o que que vai acontecer num país que tem muita população? Ele vai ter que saber direcionar bem os recursos, ok? De educação, de os recursos de transporte, os recursos para indústrias, para comércio, enfim, saúde. E ainda mais, a China ela tem um governo que é um governo socialista, um governo comunista. Isso, no governo comunista, é o Estado, né, o governo que decide essas questões. Por exemplo, salários, a distribuição de renda, só o governo decide. Num país capitalista, como Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, existe uma liberdade nessa questão de ganho econômico, de arrecadação. Então, por exemplo, hoje nós vivemos num país capitalista. Nós não temos, nunca tivemos no Brasil um governo comunista. E o que que é um governo comunista ou socialista? Ele controla, né, ele controla as contas que existem e todas as empresas que existem. Eu já até comentei isso em algumas aulas, não sei se cheguei, acho que eu falei com vocês também sobre isso no ano passado. O governo socialista controla as contas e também as empresas. Já o governo onde existe uma economia capitalista, existe a liberdade de produção. Então, qualquer cidadão, qualquer um que tenha um CPF, né, praticamente, ele pode ser o dono do próprio negócio, da própria empresa. Se você falar assim, ah, eu não quero receber salário do governo, não quero ser funcionário público, você não precisa no capitalismo. Você vai lá, o que que você vai fazer? Você vai ter uma empresa, você vai abrir um negócio seu, você vai fazer uma própria produção. Ah, eu sei fazer pulseiras.
eu quero fazer uma loja de pulseiras. Tem muita gente que começa assim e vai bem. Vai lá, começa a fazer pulseiras e tal, e abre uma loja. Já na China não é assim. Na China você não pode simplesmente falar assim, eu vou abrir uma empresa e vou ficar rico. Não dá, porque as leis, né, baseadas no governo, que é um governo comunista na China, não permitem que eles se desenvolvam de uma forma liberal, certo? Não existe uma liberdade. É o governo que decide tudo, entendeu? Aí, por exemplo, já outros países como o Japão já é uma economia aberta, uma economia capitalista, que se desenvolveu muito, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque até a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele ainda tinha uma economia um pouco precária. Não tinha, não, ele estava meio que patinando, vivia muito da questão agrária e pesqueira, enfim. O que começou a acontecer? Depois da Segunda Guerra Mundial, isso é um fato importante para a aula, inclusive, o Japão, ele sofreu, né, você já deve ter ouvido falar da Segunda Guerra Mundial, e que o Japão sofreu ataque dos Estados Unidos, que acabou ali culminando né, na explosão de duas bombas nucleares, uma na cidade de Hiroshima e a outra na cidade de Nagasaki. Tá, mas e daí? O que o Japão fez para conseguir chegar a ser a segunda economia mundial, a ser um país que tinha o controle da segunda maior produção do PIB mundial? O que acontece? Os próprios norte-americanos, né, os Estados Unidos, eles incentivaram, eles contribuíram para o desenvolvimento econômico japonês, certo? E assim fez com que o Japão crescesse, não só na economia, mas também, desculpa, em outras áreas. Ajudou nesse processo, mas principalmente no investimento econômico. É meio que alguns dizem que os Estados Unidos ficou com remorso, arrependimento de ter matado ali milhões de pessoas ali, né? No Japão, milhares de pessoas com as bombas e, e acabou, desculpa, tá? Tô com uma pigarra. E acabou que teve que fazer alguma coisa para compensar o fato de ter matado ali milhares de pessoas com as bombas nucleares. Então, assim, o Japão cresceu, se desenvolveu na economia, na tecnologia. O Japão tem um grande índice de participação em produtos tecnológicos. Você pode ver empresas como me fugiu o nome agora, a Honda, né? A Honda, a Suzuki, né? Que mais? A Toyota. Então você vê, são empresas grandes, conhecidas e desculpa, meu Deus. São empresas grandes, conhecidas e que tiveram um grande desenvolvimento econômico, certo? Isso é o Japão. E a Índia, como é que entra a Índia nesse processo, que é um dos principais países da Ásia também? A Índia, com uma grande população, ainda é um país que está num desenvolvimento um pouco lento, no sentido de população, de IDH. Por quê? A Índia, até ela entrou também na classificação de países com uma das maiores economias do mundo, entre as 10 ali. E aí só que tem um problema. Apesar de ter uma economia desenvolvida, grandes empresas, tecnologia, investimento em tecnologia, vocês estão me ouvindo aí? Só dá um ok, porque às vezes eu fico falando sozinho aqui. Tá gravando, mas ok? Sim, tô ouvindo. Beleza. Qualquer dúvida, para aí e pergunta, professor, né, faz um comentário. É bom quando a gente tem um comentário no meio. Então, assim, a Índia, ela, apesar da tecnologia que ela utiliza. Que busca? Não quero busca, não. Esse Google é complicado. Vamos lá. A Índia, então, teve um grande desenvolvimento econômico nos últimos tempos, principalmente investimento nas áreas de informática. A área de cinema, para você ter uma ideia, cinematográfica na Índia é muito forte. Ela é segunda no mundo, praticamente, ali, de produção cinematográfica. Só perde para os Estados Unidos, que tem os grandes estúdios de Hollywood lá. Inclusive, os indianos copiaram a ideia de Hollywood e criaram Bollywood, com B de bola,
Bollywood. Pode pesquisar depois na internet lá. Bollywood foi justamente surgiu por causa da questão do cinema. E a Índia tem sim uma grande produção na área da informática, tecnologia, mas a maior parte da população vive também na pobreza, certo? Então, o que que isso gera? Se você tem economia desenvolvida, mas tem a questão social precária, isso dá um desequilíbrio, certo? O Brasil, ele é um grande país, ele tem uma grande economia. Hoje o Brasil está em mais ou menos em nono, né? A nona economia maior do mundo, já esteve ali em quinto do mundo uma época, desculpa, quinto e sexto do mundo em produção. Mas o que acontece com o Brasil? Existe uma desigualdade muito grande, né? A desigualdade social ainda é grande. Enquanto você tem grandes empresas produzindo e arrecadando muito para o país, no sentido de PIB, né? Você tem pessoas que ganham salários mínimos, né? Hoje nós temos pessoas que ganham salários, nem tem salário, por causa da pandemia, né, que a gente está passando. Então, assim, será que o Brasil ele vai conseguir fazer jus ao seu tamanho, à sua população e ser um país desenvolvido um dia? Será que a China, com esse crescimento econômico que ela tem, será que ela vai conseguir desenvolver também uma economia, não só uma economia, aliás, mas um desenvolvimento social também, que vai agregar melhorias para a população? Porque na China os salários são baixíssimos, né? Você já deve ter ouvido falar que empresas norte-americanas, europeias vão lá para a China ou outros países outras localidades, Taiwan, por exemplo, tem muitas empresas que são norte-americanas, Nike, Adidas, enfim, empresas que são produtoras de, de, de calçados, de artigos esportivos, vão lá para esses países que têm a mão de obra mais barata, né? Iam, né? Porque o que está acontecendo no mundo hoje tem levado muitos países a pensar na economia interna, como o Brasil deveria pensar. Por exemplo, o que aconteceu na relação do Brasil com a questão do aumento dos preços? Claro que a economia influencia, aí tem que aumentar a inflação para tentar arrecadar mais, só que tem um problema nisso. Quando não se investe muito internamente, os valores dos produtos que vão para o exterior ficam maiores. Tipo, o dólar está alto, eu vou vender para fora, não vou produzir para ficar vendendo dentro do Brasil se o dólar está alto, certo? Então, por exemplo, o que acontece com a produção do arroz? Os produtores de arroz vão falar assim, ó, vou vender arroz para o exterior, não está compensando no Brasil. No Brasil tá barato, o dólar tá alto, vou vender e vou ganhar em dólar, vou ganhar 6 vezes mais, né? O dólar tá praticamente ali 6 vezes mais do que o real. Então, se eu fosse vender 100 sacas de arroz por, vou chutar um número aí, R$ 20 a saca, né? Aí eu vou ganhar 200, 2 milhões. Tô falando, sou ruim de matemática, hein? Mas eu estou falando um exemplo. Aí você vai vender para o exterior em dólar. Em vez de ganhar os R$ 20, eu vou ganhar R$ 120 por saca. Então, ou seja, quando se vende para o exterior e tem uma produção voltada para eles, o dólar está alto, compensa. Aí dentro do Brasil, a produção interna diminui. Os produtores optam por exportar, por vender para fora. Às vezes eles vão gastar mais eles vão ter que achar parcerias ali, transporte, gastar mais com transporte, né? Porque vai para o exterior, pagar os containers, pagar o porto, mas eles têm uma arrecadação em dólar e vai ser mais rentável. Aí dentro do Brasil ficam poucos produtos, poucos produtores, aumenta o preço interno. Por isso que muitas vezes acontece isso. A economia é muito ampla, muita coisa acontece, mas isso é um dos fatos importantes, ok? E voltando ali a falar ali da Ásia, é importante lembrar que também existem países com economia muito precária na Ásia, principalmente na área central. Se você assistir a aula, você vai ver.
a economia dos países da região mais centralizada da Ásia é uma economia muito precária. Eles não têm muitas opções econômicas. Geralmente na Ásia, os países que são com a natureza meio desprovida, no sentido de não ter muito clima bom e solos para plantio, para produção agrícola, pecuária, o que eles vão ter que recorrer? Algum tipo de mineração, de extração mineral. Quando se acha petróleo, aí eles levantam a mão para o céu e agradecem, como por exemplo a Arábia Saudita. A produção da Arábia Saudita, a maior parte da produção dela e da economia da Arábia Saudita é por causa do petróleo. Tem países ali que se acabar o petróleo, deixa eu mostrar ali principalmente, tem países que se acabar o Professor, petróleo... Oi, desculpa interromper a aula, mas é que eu queria comentar um negócio que aconteceu lá na pode Itália que falar, eu me lembrei agora. Não sei se você viu. pode falar. Não sei se tu visse o que aconteceu na Itália, tu viu? Não sei, de Nos repente, mercados. não lembro agora o que foi. Um mercado que. Como é que é? Uma marca de um mercado que é bem comum na Itália, que é bem grande, tipo, por exemplo, o Forte Atacadista aqui pra gente, o Angelone, sabe? Sim, sei. Então, lá na Itália tem um mercado que pegou e tirou todos os produtos de origem estrangeira, né, Sim. das prateleiras, deixou só os italianos e ficou bem pouco produto, né? É para dar uma lição de moral para os italianos xenofóbicos, que a maioria dos italianos é xenofóbicos, teve um estudo que comprovou isso. Ah, legal, é verdade. Aí eles pegaram e deixaram, em vez dos produtos, mensagens xenofóbicas. E um monte de gente começou a postar. Então, aí hoje a Itália tá parando com esse negócio de xenofobia, mesmo estando na pandemia. Ah, legal, interessante esse comentário, porque realmente isso acontece, né, e vai continuar acontecendo. Escuta o que eu estou falando. Infelizmente, tá, o ser humano ele tem um preconceito que é interno, é uma coisa assim que, por mais que essas pessoas que estão mudando de ideia agora vão pensar nisso, o que vai acontecer? Vai passar um tempo, eles vão voltar à xenofobia, infelizmente. Apesar de que a Europa tem uma comunidade, né, tem uma sociedade que é muito mais, digamos assim, mais assim, pensativa, mais solidária, e claro, eles vão pensar nesse fator, mas com certeza isso é uma lição de moral. Imagina você ficar rotulando as pessoas como se elas fossem bandidas porque elas seguem digamos assim, você é bandido porque você votou no PT. Então você é bandido. Mas espera aí, cara, calma, não é assim. Ou você é um vagabundo porque você é do partido, você votou no partido tal. Ah, ou você é um cara do mal porque você votou no Bolsonaro, sei lá. Então existem rótulos que são criados que a gente tem que tomar cuidado, entende? Por quê? Principalmente porque o mundo, né, ele está muito mais globalizado, muito mais rápido a informação. Você vê que as coisas chegam rápidas até as pessoas. Eu não sei se vocês viram, um, já que você falou de mercado, um mercado no Brasil, que uma menina jogou um fósforo, acendeu um fósforo, não sei se ela foi fazer uma brincadeira, uma peripécia de criança, de adolescente, sei lá, jogou assim na prateleira de comida, aliás, devia ser de outros fósforos ali, né? E pegou fogo, queimou, acabou com o mercado inteiro. Um mercado do tamanho do Forte, por exemplo. Pegou fogo, acabou com o mercado, com tudo que tinha dentro. Aí você pensa, como que um pai ou uma mãe deixa fazer isso? Ainda ela mostrou o fósforo pro pai e para a mãe. Claro que ela virou, acendeu, tem a câmera, filmou tudo. Agora você imagina, gente, se foi uma brincadeira dela, ou se foi uma. O que ela pensou quando ela jogou aquele fósforo ali? Vai pegar fogo no mercado inteiro, cara. Claro que ela. Imagino que ela não soubesse, não imaginasse que ia Meu acontecer Deus, isso. criança terrorista aí. É meio estranho, né, cara? É uma coisa assim. Tem gente falando que tem gente falando que ela é meio psicopata para fazer um negócio desse. Eu já, eu já penso de outro jeito. Eu já acho que
por mais que ela foi assim errada em fazer aquilo, eu acho que ela ficou com medo de avisar, ela não achou que não ia dar problema, que ia apagar o fósforo, sei lá. Eu penso nisso, mas fazer o quê, né? É estranho, pegou fogo, é uma situação bem complicada. Imagine se tá num momento que não dá para sair do mercado, pega fogo e mata a gente, mas graças a Deus nada aconteceu demais, só prejuízo material, né? Bom, enfim, mas essas questões que você falou é importante. Xenofobia precisa acabar, né? Se eu vou para um país, os brasileiros também já sofreram xenofobia. Tem países que não gostam de brasileiro. Lá na Irlanda, por exemplo, na Irlanda teve um brasileiro que foi assassinado, né, por um atropelamento. E aí várias pessoas fizeram protesto, por quê? Porque não deram atenção, tipo, o cara atropelou e não atendeu, não deu os primeiros socorros, não ligou para ambulância, nada, e a pessoa morreu no hospital daí. Aí começaram a fazer protestos porque na Irlanda também tem uma perseguição xenofóbica e em vários países ainda tem isso. O Brasil também teve pessoas que não gostam dos haitianos, porque veio roubar o nosso emprego, venezuelano, enfim. Pessoas são pessoas, né? A gente não pode Professor, taxar todas iguais. Oi? até ali em Floripa tem, não sei se tem ainda, mas teve um período que teve xenofobia que é dos surfistas que iam surfar ali lá em Floripa, lembra? O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas começam a, como eu disse, elas começam a rotular as outras. Ah, mas gente, pensa, por que que uma pessoa está indo para outro país? Ela está buscando uma oportunidade, certo? Uma vida diferente. Então, assim, se eu sempre tive um sonho, não sei se eu vou conseguir um dia fazer isso, mas é uma vontade, um sonho que eu tenho de morar em outros países, conhecer a cultura, viver um pouco, né? Eu gosto disso. Agora, eu nunca fui, mas se um dia eu chegar lá e eu começar a sofrer esse preconceito, xenofobia, ah, sai daqui, brasileiro, sei que eu vou falar assim, cara, eu vou embora, beleza? Você não quer que eu more no teu paizinho aí, que você acha que é melhor porque não pode receber outras pessoas, eu vou embora, não tem problema. Agora, isso é estranho, porque eu eu não julgo ninguém. Se vem um haitiano, se vem um venezuelano, alguém da Síria que estava sofrendo, né, muitas guerras ali, enfim, pode vir qualquer um. Se a pessoa for honesta, trabalhar e quiser viver, ela ganhar o pão dela ali, né, o dinheiro para comprar a sua comida, a sua vida, deixa a pessoa. Não é bandido, não está fazendo nada errado, certo? Bom, turma, mas é isso. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, um comentário? Temos aí um minutinho. Qualquer coisa da atividade, se tem como fazer as questões, ou tá tranquilo, certo? Então, beleza. Ó. Espero lá que vocês façam, tá? Não, se vocês têm a possibilidade de fazer pelo Positivo On, é mais rápido. Assiste a videoaula e já faz, mas se não, façam pelo impresso. Ok? Renato, Eric, João, Gustavo, outro Ok. João, Stephanie e o Leonardo. Valeu. Um abraço aí para todos, bom fim de semana, bom descanso. Continue se cuidando. Tem gente que está relaxando muito, tirando máscara, indo de qualquer jeito. Continue se cuidando, beleza? Porque logo vai acabar, vai se disseminar. Professor, desculpa, só mais uma pergunta. Teve um negócio no jornal que diz que acabou o isolamento. Não é que acabou o isolamento. Recomenda-se ainda cumprir o isolamento. É que tem alguns decretos de proibição que foram tirados, e acabou o prazo dessa proibição. Né? Aí você pode ter mais, digamos assim, liberdade, mas ainda assim tem que andar com máscara, beleza? Falou então, galera. Falou, Renato. Bom fim de semana. Tchau, professor. Tchau para vocês. Não, se quiser perguntar mais alguma coisa, só dei tchau ali para ele. Pode falar assim, ô João. Não, mas já foi minha dúvida mesmo, era só isso. Só isso? Uhum. Então tá, tranquilo, pessoal. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau.
Acabou, amor.